começa com um traço, uma marca na terra que separa o comum do sagrado. Este não é apenas um esboço de madeira e tecido, é o desenho de um plano que o tempo não pode apagar. É um mapa de uma jornada implacável. Cada ângulo foi forjado para dar forma à história mais antiga da humanidade. A trama de um resgate escrita com sangue. Um caminho traçado pelo próprio Criador. Fio Escarlate não é apenas um musical, é um encontro com a sua história. Todo traço carrega uma intenção. Antes de se formar, é promessa. Aqui o papel não aceita apenas medidas. Ele abriga o limite onde o invisível começa a tomar corpo. Mais que uma estrutura, este é o mapa de um resgate, um caminho tecido antes dos tempos, onde cada ângulo aponta para uma direção, a trama da graça, que há milênios insiste em nos encontrar. Musical Fio Escarlate, a trama da graça. Mostraremos através da música e das artes cênicas como Deus traçou e teceu o plano da salvação usando um fio e que nos alcançou com tão preciosa redenção. Musical Fio Escarlate, a trama da graça. 5 de abril, às 10 horas da manhã, aqui Aleluia, graça e paz a todos, graça e paz, Deus abençoe teu coração esta noite, que haja e com certeza haverá um recado do Pai para todos nós. Eu sempre digo assim, esse recado pode vir embrulhado numa canção, pode vir embrulhado numa oração, ou pode vir embrulhado na exposição das Escrituras, mas Deus sempre quer nos deixar um recado. Creia nisso. Fique de pé, por favor, e acesse a sua Bíblia aí, no Salmo 100. Nós vamos ler estes versículos do Salmo 100, são pouquíssimos versículos, são 5 versículos. Salmos capítulo 100, acesse aí, ou abra as Escrituras aí. Bem, diz assim a palavra: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade estende-se de geração a geração. Versículo 4: entrai pelas portas dele com ações de graças, sejamos gratos, e em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e louvai o seu nome. Amém? Feche teus olhos aí no teu lugar, por favor. Vamos orar, entregando esse tempo que passaremos juntos aqui ao Senhor.
nós cremos, Deus, na Tua palavra. Quando a lemos, somos tocados por ela, somos alimentados por ela. Esse Salmo 100, Deus, fala ao nosso coração o quanto nós temos que nos envolver nos momentos em que a congregação está junta. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, no Teu nome. Nós estamos, Senhor, aqui reunidos no nome de Jesus, para render-lhe graças, por tudo. Não seria possível estarmos hoje, neste tempo, se as Tuas misericórdias não tivessem sido renovadas sobre nós neste dia. Se a bondade do Senhor não tivesse sido renovada sobre nós neste dia, nós Te agradecemos, nós Te louvamos. Senhor, verdadeiramente este é o dia que o Senhor nos fez. Nós estamos aqui para celebrar o Teu nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Se tem alguém perto de você, cumprimenta quem está perto de você. Cumprimenta quem está perto de você. Levi, Deus te abençoe. Wanderson, Deus te abençoe. Diego, Deus te abençoe. Vamos cantar aí o Salmo 118, versículo 23, versículo 24. Foi o Senhor que fez isto, é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Adoremos, cante. Ele é maravilhoso. Esse é o dia que o Senhor fez, em seu amor eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor fez, cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Esse é o dia que o Senhor fez, em seu amor eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor fez, cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Ao olhar seu doce esplendor pra brilhar, tudo preenche de amor, vida das, resplandece de glória. Jesus, tenho paz em meu interior, como estás, agindo em meu favor, tu me dás tua graça eterna. Senhor fez, em seu amor eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor fez, cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Tenho paz em meu interior, porque estás agindo em meu favor. Que o Senhor fez, cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Aleluia.
Deixo pra trás aquilo que já passou, algo novo está pra acontecer. Deixo pra trás aquilo, creia, creia, algo novo está pra acontecer. Deixo pra trás aquilo que já passou, algo novo está pra acontecer. Deixo pra trás aquilo que já passou, algo novo está pra acontecer. Esse é o dia que o Senhor fez, em seu amor eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor fez, cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Cantarei, cantarei, porque Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Ele é bom em todo tempo Deus é bom. Ele não muda. A palavra de Deus diz que Ele não tem sombra de variação. Ele é linearmente bondoso, Ele é linearmente bendito, Ele é linearmente misericordioso, Ele é linearmente gracioso. Ele não muda, Ele não muda. Nosso Deus não muda, Ele não tem sombra de variação. Ele é bondoso, Ele é amor, Ele é gracioso. Então cantarmos é um movimento que faz bem demais ao coração da gente. Cante, continue cantando o Senhor. Aleluia, cantarei teu amor para sempre, Pai. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Dos montes correm para o mar, teu rio te amou por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Amém? Somos chamados para isso, para cantar o amor dele para sempre. Nem sempre nós estamos naqueles dias legais, né? Nós temos alguns dias bem legais, outros dias que nos pegam de jeito, né? É uma lembrança que nos pega de jeito, é uma dor que nos pega de jeito, é uma circunstância que nos pega de jeito.
Mas mesmo assim somos desafiados a cantar o amor dele para sempre. Por que cantar? Porque cantar faz bem ao coração. Cantar faz bem ao coração. Cantar o amor dele. Amém? Cante. 63. Ele é o Deus que sacia os desejos e os segredos do nosso coração. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Aleluia! Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Aleluia, aleluia. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos,
todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Aleluia, aleluia. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é o Senhor que nos dá, para que ninguém se glorie. Amém? Sentem, queridos. Quero chamar a Mônica aqui à frente para esse tempo de oração. Que Deus te abençoe. Quer o púlpito? Não? Obrigado por ter aceito. Deus te abençoe. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o Senhor nesse tempo. Que alegria transbordante do Senhor poder chegar até aqui. Eu não sei como você que está em casa acompanhando esse culto, através dos louvores que já foram entoados, pela palavra ministrada pela vida do pastor, mas hoje Deus tem algo tremendo, incrível para mim e para você. O nosso coração transborda da presença do Senhor. É isso que nós desejamos como igreja. Nós precisamos do Senhor a todo tempo. E é por isso que você e eu estamos aqui, para celebrar, aleluia, aleluia, esse Deus que trabalha enquanto você dorme. Deus está cuidando da tua casa. Deus está trabalhando a seu favor. Então, você que está acompanhando, você que está aqui, que conseguiu chegar até aqui, abaixa sua cabeça, entregue. Eu não sei como você chegou até aqui, como são as suas aflições, a tua angústia, o teu medo, mas tem uma boa palavra do Senhor nesta noite para mim e para você. Há um Deus que transborda de paz, essa paz que o mundo não conhece. Essa paz que excede todo entendimento. E quando você conhece, quando você começa a se aprofundar, é maravilhoso. Eu vindo para cá, eu vi falando: Senhor, Deus, como eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor, todo o tempo. O que seríamos de nós, igreja? O que seríamos de nós se não fosse o Senhor guardando, livrando? Então celebre hoje, agora, é agora. Celebre o dom da vida. Celebre a tua fase, esse tempo novo na tua casa. É tempo de oração. E eu quero me juntar a você nesta noite para orar pela nossa igreja. Orar por cada projeto, cada ministério. Orar, inclinar, nos inclinar. Não criticar, julgar, mas inclinar os nossos ouvidos para que o Senhor nos ouça. Porque a palavra de Deus, quem tem ouvidos que ouçam. E nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor cura, liberta. Deus querido, Deus amado, continue falando com a tua igreja, com cada pastor, cada liderança. Deus, nós colocamos aqui hoje, aqui, diante do altar do Senhor, todo o nosso medo, toda a nossa angústia, Senhor. Senhor, colocamos o nosso município. Deus querido, Deus amado. Meu Deus, muitas das vezes dizemos: não tem jeito, não é possível, é muito roubo, há tantas coisas erradas. Mas Senhor, nós não queremos ficar criticando, julgando. Nós queremos orar, inclinar, levantar as nossas mãos. Levantar nossas mãos. Quantas vezes passamos aqui pela Câmara Municipal, quantas vezes passamos e só criticamos. Mas hoje a igreja do Senhor se levanta para clamar pela nossa nação.
pelo governo, pelo presidente. Ah, Deus querido, Deus amado, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode todas as coisas, porque o controle não está nas nossas mãos, aleluia, aleluia. O controle está nas mãos daquele que tudo pode. Oh Deus querido, Deus amado, ensina a tua igreja a marchar, ensina a tua igreja a clamar, porque o controle permanece nas mãos do Senhor. Igreja, desperta. Ore, clame, clame, clame pelos hospitais. Quantos irmãos estão aí abatidos, caídos? E nós estamos aqui orando, intercedendo. Ah, uma cura divina, sim. Ah, Senhor, mas cura primeiramente a nossa mente. A nossa mente às vezes é tão cativa, Senhor. Ah, Deus, alcance aquele que está na rua, caído, abatido. Aquele, Senhor, aquele que quando olha a sociedade vê. Ah, Deus querido, Deus amado, ele é meu irmão, é teu irmão. Ah, Deus amado, nós precisamos nos aquebrantar. E hoje, nesta noite, você que está em casa, você que está acompanhando através da transmissão, receba do Pai uma porção nova, uma porção do Senhor, Pai. Aquilo que o Senhor fez no passado, o Senhor continua, porque a obra do Senhor não para. A obra do Senhor no município de São Gonçalo, na primeira igreja batista de São Gonçalo, ah, tem coisas lindas para viver, ah, tem coisas lindas para acontecer. Então hoje, a igreja nesse culto de quarta-feira, aqui nós estamos, Paizinho querido, para entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Acampa os teus anjos nos hospitais. Ah, Deus querido, Deus amado, pessoas aguardando por uma cirurgia, assim como a tia Ruth, tem tantas pessoas ali. Ah, Deus, nós oramos pelos médicos, sim, Deus, nós clamamos pelos médicos, Senhor, pelos enfermeiros, maqueiros, Senhor, aquelas pessoas que estão limpando, cuidando, Senhor. Ah, Deus querido, Deus amado, algo novo, Senhor, nesta noite acontecendo no nosso município, Senhor, no nosso estado, Pai. Ah, Deus querido, Deus amado, é tempo da tua igreja clamar e orar. Você que chegou até aqui como eu, sairemos renovado, curado, sarado. Você pode dizer amém? Você crê no Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. O Senhor Deus pode. Então não pare, igreja, clame, ore, porque o Senhor, Ele atende a oração do justo. Aquele que aguarda, espera no Senhor. E assim entregamos a liderança, a nossa igreja, a Deus querido, cada ministério, Senhor, cada irmãos, esses que estão aqui nos louvores ministrando, Senhor, a cada gestão, Pai, cada canto desta igreja, da entrada, Senhor, a todos os espaços desta igreja, Pai, nós te agradecemos, porque cremos em um Deus todo-poderoso. Amém? Amém. Então celebre a vitória em Cristo Jesus. Amém. Cante. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, que me trouxe até aqui.
Declara: quando a noite se aproximava. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Declara, querido meu Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Aleluia, aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Aleluia, aleluia. Declara, meu Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Ó Deus, ó Deus. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo Para mim, novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, aleluia. Paz e bênção, irmãos, boa noite. Deus abençoe, né? Não há alegria maior do que nós vivermos em Cristo Jesus, em comunhão com Ele, saber que através dele nós pertencemos a Deus. Então, nós não encontraremos em nenhum outro lugar a alegria que só o Senhor, que só Jesus pode nos dar. O mundo, na sua caminhada, acredita, iludido, que pode encontrar alegria em si mesmo ou naquilo que o mundo oferece. Mas pela palavra de Deus, pela fé, porque cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós sabemos que a alegria nós só encontramos em Jesus. Por isso a palavra diz:
A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você está conseguindo vencer, isso é sinal de que você tem prazer, sente satisfação na vida que você tem em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo, você que está aqui, você que está em casa, como nesse lugar de privilegiado, né? Porque desde o início Deus já está ministrando, falando ao seu coração, e você está recebendo aquilo que Deus já tinha separado para entregar a você nessa noite, tá bom? Que Deus abençoe, o Senhor tenha misericórdia de nós, de você, e a graça dele encha sempre o nosso coração. Vamos ler a palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, 46 a 52. Marcos capítulo 10, 46 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, 46 a 52, a palavra do Senhor diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram um cego, anônimo. Levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Senhor, louvado seja o nome do Senhor, por toda a palavra do Senhor anunciada aqui neste templo, junto a essa comunidade nessa noite. Como já foi ministrada, é palavra que salva, que dá vida eterna, é palavra que renova, que cura, que restaura, que consola o nosso coração. E obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito, num gesto de compaixão e misericórdia, tem permitido que essa palavra, ela alcance o nosso coração e transforme a nossa vida. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, você sabe que a sociedade, ela sempre foi cruel no sentido de rotular as pessoas. Então, as experiências que nós temos na nossa existência, nessa interação com a sociedade, pode resultar num rótulo que nós carregamos a vida toda. E é lógico, quando eu falo de sociedade, a família está incluída nisso, exatamente porque é possível, estou dizendo que é possível, não estou julgando nenhuma família, mas é possível que o ser humano, nas suas experiências com a sua própria família, ele seja rotulado e carrega esses rótulos pela vida toda. Por exemplo, um pai, uma mãe pode afirmar para o seu filho: você não tem jeito, você não chegará a lugar nenhum, você é um zero à esquerda, você não entende nada que falam para você. E essa criança, esse adolescente, ele vai se desenvolvendo nesse ambiente familiar, sendo rotulado dessa forma. Se não bastasse esse fato dos rótulos serem marcados na vida familiar, é possível também que a convivência do ser humano nos lugares, nos ambientes onde ele frequenta, ele também seja rotulado. E aí esse ser humano passa a crer, passa a acreditar que aquilo que estão afirmando sobre ele é verdade. E ele vive em função dessa verdade, que é uma mentira, a sua vida toda. É lógico que ao acreditar nesses rótulos, nessas inverdades que ele vai carregando a vida toda, é lógico que esse ser humano,
ele vai produzir em sociedade, nas suas relações, aquilo que ele acredita ser durante toda a vida dele. E ele passa então a agir, ele passa a falar, e ele passa a pensar, ele passa a ser um ser humano que creu e trouxe no seu coração todas essas crenças que foram colocadas diante dele como verdade, e ele passa então a viver em função disso. Ele se apresenta em sociedade, e isso inclui a igreja também, ele se apresenta em sociedade como resultado daquilo que ele viu e ouviu a vida toda, crendo naqueles cuidadores que, quem sabe, rotularam a sua vida dessa forma. É verdade também que o contrário é verdadeiro. É lógico que nós sabemos que existem seres humanos que foram criados num ambiente de amor, de cuidado, de proteção, um ambiente acolhedor, que conseguiu, embora não seja perfeito, embora seja disfuncional, mas conseguiu ajudar esse ser humano, filho, filha, adolescente, a acreditar nessas verdades, vamos chamar de positivas, essas verdades positivas, e deram a esse ser humano condições dele reproduzir em sociedade, nos ambientes onde ele viveu, e com os ambientes que ele conviveu, essas verdades a seu respeito, que despertaram todo o potencial que existe ou existia nele para a vida. Então ele começa a reproduzir aquilo que ele acreditou. Será que esse ser humano, ele não terá problemas? Ele não terá dificuldades? Ele não vai enfrentar desafios? Ele não vai se deparar com incompreensões, com intolerância, com preconceitos? Vai, como todo ser humano, eu e você enfrentamos isso. Só que esse ser humano, acreditando na capacidade dele, ele é capaz então de reproduzir as verdades que disseram para ele e que fazem parte da vida de todo ser humano. Esse potencial para a vida abundante, para uma vida feliz, para uma vida de paz equilibrada, pertence a todo ser humano. A questão é que as fontes na vida desse ser humano, naquilo que ele acreditou, é que fazem toda a diferença na vida dele. Então esse ser humano, ele é capaz de ser nos ambientes onde ele age, onde ele vive, onde ele está, o resultado das crenças que ele traz no coração. Eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer com tudo isso. Hoje, quando nós olhamos para a sociedade, isso acontece diariamente, dentro das casas, nas escolas, nas igrejas, na vizinhança, com os amigos, enfim, acontece em todos os ambientes onde esse ser humano está. Muito bem. Só que, infelizmente, nem todo ser humano, vamos dizer assim, tem acesso àquilo que Deus pensa dele, naquilo que Deus deseja para ele, naquilo que Deus pretende que ele seja a partir dele, porque todo ser humano foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Uns, embora vivendo nesse ambiente negativo de crenças, de mentiras, esse ser humano também tem dentro de si a imagem e semelhança de Deus, como aquele que acreditou nas verdades que disseram a respeito do potencial dele, também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que uns, pela graça de Deus, vamos dizer assim, alcançam esse lugar de imagem e semelhança de Deus, esse potencial que está divino, que está dentro dele, e outros continuam distantes desse potencial da imagem e semelhança de Deus. Eu estou olhando para pessoas que estão sentadas me ouvindo, que foram criadas, é nisso que a gente crê, à luz da palavra, segundo a imagem e semelhança de Deus. E em Cristo Jesus foram feitos filhas e filhas de Deus. Essa é a nossa realidade. Embora, repito,
tenhamos enfrentado problemas, desafios, não é verdade? Tentações, ataques do inimigo, de seres humanos, nós que cremos em Jesus Cristo, segundo a palavra, nós somos filhos e filhas de Deus. Então, quando Deus olha para você e para mim, como está acontecendo nesse exato momento, é assim que Ele vê você. Apesar de todos os enfrentamentos, demandas que existem na nossa vida e querem nos afastar de Deus e nos empurrar para esse lugar de que nós não temos valor, nós não temos importância, nós não somos capazes, nós estamos resistindo porque em Cristo nós cremos que nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus e vivemos para o propósito de adorá-lo, de servi-lo, de honrá-lo fazendo a vontade dEle. Muito bem. Quando nós não tomamos posse dessas verdades que Deus tem a respeito da nossa vida na sua palavra, nós podemos ir para o lugar do silêncio, o lugar do ostracismo, o lugar onde ninguém nos enxergue, o lugar onde nós ficamos escondidos sem vivermos esse potencial de imagem e semelhança de Deus dentro de nós. Ou seja, o silêncio é prisão. Você não tomar posse desse lugar, não ir à frente crendo que esse é o lugar que Deus tem para você, você vive numa prisão. Por quê? Porque você acaba acreditando que você é um fracassado, você não tem valor, você não tem importância, você não vai chegar a lugar nenhum, então o melhor que você faz é sumir, é desaparecer, é se esconder, é guardar silêncio, não é falar, não é se posicionar, porque afinal de contas, quem iria ouvir uma pessoa assim? Quem iria dar crédito a uma pessoa assim? Quem iria dar uma oportunidade a uma pessoa que durante toda a sua vida acreditou que é um fracassado, que não tem valor, não tem importância? Quem vai encontrar descanso para a própria alma se acreditar nisso? Então, geralmente as pessoas silenciam, elas dizem assim, não, vamos deixar desse jeito, deixa isso quieto, é melhor não mexer com isso não, é melhor deixar dessa forma, né? Porque na verdade, qual a influência que eu teria, qual o lugar que eu teria nessa questão ou em outras questões? Vamos deixar quieto? Eu prefiro viver à margem, eu prefiro viver no silêncio, eu prefiro viver isolado, do jeito que a sociedade, a minha família sempre me colocaram me rejeitando. Eu preciso viver à beira do caminho, esquecido, invisível, e assim eu vou passando pela vida sem incomodar, sem perturbar ninguém. Muitas pessoas cansadas e desanimadas estão vivendo nesse cismo, na invisibilidade, o tempo todo, porque elas acham que não merecem ser vistas, ouvidas e acolhidas. Como também elas acham que não devem acolher, não devem falar ou se posicionar. E elas vivem numa prisão espiritual, numa prisão emocional durante a sua vida toda, acreditando que elas não podem serem despertadas para uma nova vida, uma vida abundante, uma vida de frutificação. Então, a melhor escolha, nesse caso, é a margem, é o silêncio. Só que essas pessoas acabam esquecendo também que a oração, o poder da oração, o clamor diante de Deus rompe barreiras. Porque não existe nada na vida que impeça a nossa oração chegar diante de Deus, o nosso choro, a nossa lágrima, o nosso sofrimento quando a gente diz para Deus, eu não sou a minha dor. Embora as pessoas desejem fazer com que eu acredite, ou fizeram isso a vida toda, que eu sou a minha dor, eu sou o meu sofrimento, eu sou a minha angústia, eu sou problemático, a oração, poderosa como é capaz de mostrar para a pessoa que clama, que busca a Deus, com o coração quebrantado diante de Deus,
que ela crê que Deus é poderoso para derrubar qualquer barreira, curar qualquer enfermidade emocional e dar àquele que clama a oportunidade, a porta aberta para um destino completamente novo. Ou seja, quem ora dessa forma, ora porque tem fé. E quem tem fé é capaz de mudar o seu destino, a sua trajetória. Porque a fé nos coloca diante de um Deus que é capaz de transformar a nossa realidade, a nossa vida e ainda permitir que nós tenhamos comunhão, intimidade com Ele e sejamos seus seguidores, seus discípulos, seus filhos e as suas filhas que recebem pela graça de Deus todos os recursos poderosos da eternidade para fazer com que esse ser humano ele cumpra o propósito da vida dele, de adorar, de servir, de louvar, de honrar a Deus e de revelar a grandeza desse Deus poderoso, criador, soberano, que é o nosso Pai e nos motiva e fortalece para que sigamos com essa visão a respeito de nós mesmos. E isso não tem a ver com posição social, e isso não tem a ver com vida financeira, e isso não tem a ver com inteligência, só tem a ver com o amor de Deus que nos resgatou como filhos e nos coloca nesse lugar para que sejamos instrumentos e caminhos dele para glorificar o nome dele. A fé, então, nesse sentido, ela é capaz de mudar o destino de qualquer pessoa, para fazê-la enxergar, acreditar e tomar posse de quem ele é diante de Deus, a fim de servir esse Deus poderoso que cura, que liberta, que salva, que consola, que dá ânimo, alegria e nos coloca nesse lugar onde nós somos valorizados pelo próprio Deus em pessoa. Amém, irmãos? Essa é a história de Bartimeu. Essa é a história de Bartimeu. Essa é a nossa história. E por que eu estou dizendo isso? Bartimeu era esse cidadão rotulado. Você, Bartimeu, é a sua dor. Você, Bartimeu, é a sua cegueira. Você, Bartimeu, é um mendigo. Então Bartimeu agora, ele não passa a ser recebido pelo nome, ele passa a ser compreendido, ele passa a ser visto como alguém que recebeu o rótulo de cego, de mendigo, de excluído, de invisível, de alguém que é fracassado, de alguém que não tem valor, de alguém que não representa nada nem ninguém. Esse é o seu lugar, à margem do caminho, em silêncio. E espere, e entenda, e resolva viver assim a vida toda. Só esqueceram de contar isso para Jesus. Todo mundo sabia disso, menos Jesus, que mesmo sabendo, agiu de forma completamente diferente. Então Bartimeu é esse rotulado, esse problemático, que está à beira do caminho. E aí eu preciso dizer para você, todas as vezes que alguém disser para você que você é o problema, que você é problemático, rejeite isso em nome de Jesus, porque você não é o problema. Você não é um problema. Pelo menos para Deus e para Jesus, não importa o que você esteja vivendo ou passando, você não é um problema. Porque se eu daqui disser você é problemático, você tem toda a liberdade daí olhar para mim e dizer você é problemático também. Então, se existe uma pessoa que é rotulada como um problema, todos nós devemos ser rotulados, porque todos nós somos um problema. Mas é muito mais fácil criticar, julgar, ficar olhando de longe e dizer que o outro é um problema e me ver como a solução. E me ver com a solução. Ou todo mundo é a solução ou todo mundo é um problema. Nós precisamos resolver isso. Só que eu disse e afirmo que não é assim que Deus nos vê. Lembro da história de um pastor que foi solicitado por um grupo de jovens que estava completamente abatido, com vontade de desistir porque tinham cometido um erro. E foram procurar o pastor para conversar com ele, sentados no gabinete, disseram para o pastor que eles sempre foram um problema na vida da igreja.
E falaram, e falaram, e falaram, e falaram. E o pastor ouviu, para no final dizer para eles: bem, eu não posso de forma nenhuma negar o erro que vocês cometeram, mas eu preciso repreender essa palavra de vocês, porque aqui nesse lugar vocês nunca foram um problema. E eu estou aqui para acolher, para abraçar, para aconselhar, para ajudar vocês a entenderem esse processo. Mas vocês, para mim, podem ser para todo mundo, mas para Deus e para mim, vocês nunca foram um problema. Percebem a visão? Perceberam? Então, Bartimeu está sentado e a sociedade está dizendo para ele: você é a sua dor, você é o seu sofrimento, você é um fracasso, você é invisível, você é um mendigo, você é um problema. Acostume-se a isso e viva assim a vida toda. Só que Bartimeu, ele jamais, diante de Deus, tomou a decisão de ficar em silêncio. E aí, quando ele sabe que Jesus está passando, ele começa a gritar. Ele rompe o silêncio. Ele está dizendo: de mim, o silêncio não vai fazer um prisioneiro espiritual e emocional. De mim, não. Faça com as pessoas que aceitam, mas de mim não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas por que Bartimeu está chamando Jesus de filho de Davi? Que nível de fé é esse que ele olha para Jesus e diz filho de Davi? Sabem por quê? Porque Bartimeu sabia que Deus havia prometido a Davi, ao rei Davi, que um dia o Messias, o Filho de Deus, surgiria no cenário histórico. E ele se sente um privilegiado por estar sabendo que as promessas que Deus fez ao rei Davi estavam se cumprindo naquele exato momento na vida de Jesus de Nazaré. Então ele está dizendo: Jesus, filho de Davi, você é o cumprimento de todas as promessas feitas a Davi no Antigo Testamento, aos patriarcas, aos profetas. Eu creio nisso, eu recebo isso, eu sei disso pela fé. Você é filho de Davi, você é o rei dos reis, você é o Senhor dos senhores. E ele gritava cada vez mais alto: filho de Davi. E as pessoas que estavam em volta sabiam do objetivo de Bartimeu em reconhecer Jesus como o rei dos reis, o cumprimento das promessas e aquele que tem toda a autoridade. Por isso que ele não se calava, por isso que ele não se continha, por isso que ele não ficava em silêncio, porque ele sabia que o silêncio faria com que ele continuasse sendo prisioneiro daqueles pensamentos que ele carregou durante a vida toda. Então ele sai do silêncio, ele rompe o silêncio, embora a multidão tentasse contê-lo e fazer com que ele ficasse em silêncio. Ele rompe o silêncio, porque ele sabe que o silêncio é prisão. Ele começa a clamar, porque ele sabe que o clamor derruba todas as barreiras que existem entre nós e Deus. Quando nós oramos, ninguém pode se interpor diante de nós para ser um obstáculo, uma barreira, um empecilho para que nós cheguemos a Deus. Então ele começa a clamar, clamar, e as barreiras vão caindo uma após outra, e quando Bartimeu dá conta de si, ele está diante de Jesus, porque Deus jamais esquece ou despreza o clamor daquele que clama com fé, sinceridade e confiança. Por outro lado, Jesus percebeu aquele clamor verdadeiro e disse para Bartimeu, disse para as pessoas: tragam aquele homem aqui. E ele estava diante de Jesus. Bem, ele rompeu o silêncio, quebrou as cadeias do silêncio. Ele sabia que a oração era poderosa para colocá-lo diante de Deus, vencendo todas as barreiras. E agora ele está diante de Jesus. E aí Jesus vai fazer uma pergunta que parece uma pergunta que não cabia para aquele momento. Ele está diante de um cego, perguntando para o cego o que ele quer que ele faça. Lógico que a primeira resposta seria: eu quero ver. Eu quero deixar de ser cego. Então por que Jesus faz essa pergunta? Jesus faz essa pergunta para motivar o surgimento da fé. É por isso que ele faz a pergunta. Jesus diz: o que você quer que eu te faça? Jesus vai no coração, Jesus vai no âmago de Bartimeu.
para que a fé possuísse a mente dele, o coração dele, e ele cresce de fato que ele estava diante do Senhor dos Senhores. Então, quando Jesus pergunta para você, e ele pergunta sempre, o que é que você quer que eu te faça? Na verdade, ele está provocando a sua fé. Ele está mexendo com a sua fé. Ele quer ver a sua fé em ação. Ele quer que você viva pela fé, crendo naquilo que Deus é na sua vida e pensa sobre você. Então ele está dizendo, o que queres que eu te faça? E aí Bartimeu, vivendo pela fé, que já tinha afirmado nele, chamando-o de filho de Davi, Bartimeu diz, eu quero ver. Eu quero ver. E aí Jesus, confirmando a sua provocação, Jesus confirmando que ele tem prazer em ver a fé daquele que crer nele em ação, Jesus diz, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Lógico que era a fé em Jesus, mas a fé em ação mudou o destino de Bartimeu. A nossa fé em ação é capaz de mudar o nosso destino, fazendo com que o nosso destino seja completamente diferente daquele que Satanás, que as pessoas, que a sociedade podem de uma certa maneira fazer com que a gente permaneça nele durante a vida toda. Mas quem manifesta a sua fé em Jesus Cristo muda completamente o seu destino, porque começa a enxergar Deus da forma que Ele é e começa a se enxergar como Deus deseja que Ele seja. E aí por que eu estou dizendo que mudou o destino de Bartimeu? Porque agora a Bíblia diz que Bartimeu passou a seguir Jesus. A vida dele mudou completamente. E ele tomou a decisão de nunca mais abandonar Jesus, de sair de perto daquele que era Deus, Senhor e Rei da sua própria vida. E se torna um discípulo de Jesus. Agora, se alguém perguntasse para Bartimeu quem ele era, a partir do encontro que mudou toda a vida dele, o que ele diria para as pessoas? Muito bem, eu era cego. Eu vivia à beira do caminho. Bem, as pessoas tentavam me calar, mas assim que eu vi o próprio Jesus diante de mim e recorri a Ele, sendo curado por Ele, eu, de fato, passei a viver como um filho de Deus, alguém com um propósito divino, alguém que despertou todo o seu potencial, imagem e semelhança de Deus para a vida. Eu agora sou um discípulo de Jesus e viverei para Ele todos os dias da minha vida, porque eu o amo como meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, como Deus que trouxe cura para a minha vida. Amém, irmãos? Bem, essa é a sua história. Essa é a minha história. Essa é a história de todos aqueles que, no encontro com Jesus de Nazaré, se enxergaram nele e mudaram de vida. E receberam dele a salvação, a vida eterna, a cura e um novo destino. Essa é a nossa história. Bem, o texto não me dá margem para eu dizer que Bartimeu viveu em paz durante toda a sua vida. Nunca mais alguém, uma voz ou o diabo, tentou fazer com que ele voltasse para aquele lugar. Ou acreditasse, mesmo sendo curado fisicamente, que ele não tinha valor, importância. Claro que ele foi desafiado, ele foi tentado. Claro que ele foi tentado a imaginar que de fato aquele só foi um momento na vida dele que passou e acabou. Bem, eu não posso afirmar isso, mas como ser humano eu posso dizer que possivelmente ele foi. E por que eu falo isso? Porque nós somos. Quantas vezes, quem sabe, durante esse dia, você questionou se você era filho ou filha de Deus? Se você tinha capacidade, se você tinha valor, se você tinha importância, se você pode ser inspirado por Deus, usado por Deus, porque na nossa caminhada, as vozes do mundo, as vozes espirituais da maldade, pessoas más, elas tentam o tempo todo nos colocar de volta nesse lugar de fracassados, nesse lugar de incapazes,
nesse lugar de que nós não somos acolhidos, amados e queridos por Deus. Mas, irmãos, não há como mudar isso. Se o que você tem em Jesus, pela fé, você crê que é verdadeiro, ninguém será capaz de mudar isso. E aí você me pergunta, então o que é que eu faço daqui para frente? Ore e diga para o Senhor: Senhor, eu dependo todos os dias da iluminação, da inspiração, do poderoso Espírito do Senhor, para que eu seja realmente quem o Senhor crê que eu seja. Então, que no meu dia a dia, eu viva livre desses pensamentos que querem me colocar nesse lugar longe de Deus, mas que em nome de Jesus, eu seja inspirado, eu seja iluminado para viver como teu filho e tua filha, para viver como um cidadão do reino de Deus, que pela tua graça é capaz, nas mãos do Senhor, de viver o propósito, a missão de glorificar, honrar e louvar o nome do Senhor, demonstrando para todas as pessoas que o Senhor é Deus, que salva, que liberta, que cura, que transforma e que dá uma nova vida àqueles que clamam pelo nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida e que você siga nesse propósito firme, porque se Deus declarou todas essas coisas a seu respeito, como Deus fiel, Ele as mantém, e Ele deseja que você mantenha também, em nome de Jesus, pregando o Evangelho, testemunhando e vivendo essa vida abundante. Que Deus abençoe a todos nós, tá bom? Fique em pé no seu lugar, vamos louvar a Deus, e aí nós vamos mais uma vez com o nosso coração aberto, dizer para o Senhor: é assim que eu vou viver, é dessa forma que eu vou viver, mesmo que vozes contrárias digam que não, eu desejo que o Senhor traga à tona todos os dias esse potencial da imagem e semelhança do Senhor, que o Senhor pela graça colocou dentro de mim. Que Deus abençoe você nesse propósito. Aleluia, cante, adore ao Senhor. Em nosso Deus está toda a virtude. Em nosso Deus está toda a virtude, a autoridade provém de suas mãos, soberania que excede a vida, sabedoria sem fim. Os céus anunciam a sua justiça, os povos contemplam sua glória. Sua presença derruba os montes e a terra se rende ao Senhor. É isso. Aleluia. Reina o Senhor, vestido de glória e poder. Toda honra, todo louvor, aquele que era de ser. Nosso Deus está toda a virtude, a autoridade provém de suas mãos, soberania que excede a vida, sabedoria sem fim. Os céus anunciam a sua justiça, os povos contemplam sua glória. Sua presença derruba os montes e a terra se rende ao Senhor. Aleluia. Reina o Senhor, vestido de glória e poder. Toda honra, todo louvor, aquele que era e há de ser. Aleluia. Reina o Senhor, vestido de glória e poder. Toda honra, todo louvor, aquele que era e há de ser. Aleluia. Reina o Senhor, vestido de glória e poder.
instante, dar a oportunidade a você de vir aqui à frente e trazer, né, seu dízimo e oferta, devolvendo seu dízimo, entregando a sua oferta, ou usando o QR Code que aparece aí no painel, para mais uma vez testemunhar de quem você é nas mãos de Deus. Porque quando nós também dizimamos, ofertamos, nós declaramos a quem nós pertencemos, ao Deus que é dono de toda a riqueza, seja ela material, espiritual, emocional. Ele é dono. Ele é um Deus rico, e melhor do que isso, né? É um Deus que compartilha a sua riqueza, os seus bens, os seus recursos conosco. Então, nesse momento que você dizima, que você oferta, você declara, você testemunha a respeito desse Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que não economizou quando a questão era nos abençoar com tudo que nós somos e temos. Então, nada mais justo do que devolver isso, para que esses bens eles sejam utilizados para suprir as necessidades daqueles que estão carentes, daqueles que estão vivendo aí no mundo, em sociedade, e dependem, né? Dependem de Deus, que é bondoso, generoso e que se revela através de nós. E aí nós podemos manifestar a generosidade, a bondade, né? A graça desse Deus através também desse tempo de dízimos, ofertas, de oração, de vida dedicada no altar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que essa continue sendo a sua compreensão e que a sua vida seja usada por esse Deus que é dono, que é Senhor de todas as coisas, e coloca essas coisas em nossas mãos em sinal de bênção. Vamos orar pela irmã Manu. Ela foi transferida para um outro hospital para iniciar um novo tratamento. Então, aí na sua oração, peça cura para a vida da irmã Manu, peça que o tratamento surta efeito de fato e traga cura à vida da irmã Manu, que em breve, né, ela esteja aí entre nós, a sua família, exaltando e louvando o nome desse Deus, que é o Deus do impossível, que é capaz de fazer milagres e é capaz de curar. Então ore pela vida da irmã Manu. Irmão Mauro e irmã Bia estão pedindo oração pelo Pedro Ferrari. Ele está nesse momento realizando a cirurgia do fêmur após um acidente. Deus com certeza está guiando as mãos dos médicos, abençoando a vida do Pedro, trazendo cura sobre a vida dele, mas esteja intercedendo aí pela vida do Pedro e dos médicos que estão com essa responsabilidade, tá bom? Vamos continuar orando, né, pela irmã Ruth Mendonça. A cirurgia será na sexta-feira, está marcada para sexta-feira, e com certeza quem vai fazer essa cirurgia, nós acreditamos nisso, é o médico dos médicos, né? É o rei dos reis, é o filho de Davi, o próprio rei, pessoa que estará abençoando a vida da irmã Ruth, tá bom? Abençoe a vida da Débora. Débora está no CTI e carece das nossas orações. Abençoe a vida do irmão Jorge também, com a sua oração, está internado lá no Hospital da Lagoa. São pessoas que estão aí passando por esse tempo difícil de enfermidade, mas são pessoas que, alcançadas pela oração da igreja, são pessoas que, clamando diante do Senhor, com certeza serão sustentadas, fortalecidas e curadas por Deus. Vamos orar então? Eu sei que você talvez não tenha guardado todos esses nomes, né? Mas Deus conhece todas essas pessoas, estará abençoando a vida delas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de te servir com a nossa vida como oferta diante de um Deus soberano, Criador, onipotente, diante de um Deus que, no gesto de amor e misericórdia, graça, compaixão, tem cuidado de nós, porque em todos os momentos da nossa vida, apesar dos pesares, nós temos sentido, visto, percebido que o Senhor tem estado conosco, exatamente por tudo que nós temos vivido diante do Senhor. Quando o Senhor, num gesto de misericórdia, abençoa a nossa vida e declara-nos vitoriosos em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, pela vocação, pelo chamado para sermos teus filhos, teus discípulos, porque pela fé nós cremos num Deus que mudou o nosso destino, num Deus que nos cura, que liberta, que salva, um Deus que renova o nosso coração. Louvado seja o teu nome, porque foi desse jeito, dessa forma, que o Senhor alcançou a nossa vida. E agora, Pai, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor compartilhe com essas pessoas que citamos aqui, a glória do Senhor, onde quer que elas estejam. Elas sejam envolvidas, Senhor, pela Tua glória, que aviva, que desperta, que cura, Senhor, que traz alegria ao coração daqueles que, quebrantados, humilhados, contritos, clamam pelo poderoso nome de Jesus. Então que o Senhor, em nome de Jesus, esteja alcançando essas pessoas em suas casas, nos hospitais, aguardando cirurgia, sendo, Senhor, operadas nesse exato momento. Que a boa mão do Senhor esteja abençoando a todas essas pessoas, Pai, porque com certeza elas estão voltando seu coração, as suas orações para o Senhor, e elas terão respostas da parte do Senhor, que irá abençoar a vida delas. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos orar, falar com o Senhor, através do nome poderoso de Jesus, com a certeza, com a fé que depositamos em Jesus. O Senhor pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, por último aqui, né, a irmã Rosa está convidando a todas as mulheres da igreja para a reunião das mulheres cristãs em missão, né, que vai acontecer amanhã, dia 26, às 16 horas, lá na sala 601 do prédio, tá bom? Então você, mulher, está convidada a participar dessa reunião, porque a sua vida em missão é capaz de ser usada por Deus e abençoar a vida de outras mulheres, de outras pessoas. Então amanhã, mulheres cristãs em missão, às 16 horas, lá na sala 601 do edifício. E amanhã à noite, as mulheres na parte da tarde, os homens à noite, quinta-feira, amanhã, às 19 horas, lá no salão da UNA. Você não venha sozinho. Estando presente amanhã, traga alguém com você. O pregador de amanhã, que vai estar abençoando a vida dos homens que vão estar reunidos ali, é o pastor Eduardo, tá bom? Então venha amanhã, às 19 horas, e traga um visitante com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do poderoso Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Consolador do Senhor, estejam conosco todos os dias, alimentando a nossa visão de quem nós somos em Deus e na presença do Senhor, filhos e filhas amados, discípulos de Jesus, pessoas que vivem para glorificar o nome do Senhor Jesus. Essas pessoas, pela graça, somos nós, e é assim que nós queremos viver, até que Jesus nos chame à sua presença, ou que volte para nos buscar como igreja, porque nós somos a noiva de Jesus, a noiva de Cristo, a sua igreja amada. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ore silenciosamente aí no seu lugar. Estarei lá à porta, desejando a você uma excelente noite. Aleluia, reina o Senhor.